Boa noite a todos. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa casa, muito bem acolhidos. Então, como já dito, então essa semana estamos trabalhando o capítulo número 6 do Evangelho, que tem o título Cristo Consolador. Maravilhoso ter o Cristo como Consolador, né? E eu inicio com uma leitura das palavras do próprio Cristo. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eis as palavras do próprio Cristo, que estão lá em São Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Muito bem. Não diferente dos outros capítulos do Evangelho, este capítulo, o Cristo trata das questões futuras, né, do porvir, né, da questão da fé do futuro. Né. Às vezes a gente pode até parecer um pouco repetitivo, mas tem questões que a gente precisa bater naquela tecla várias vezes para ficar claro, né? A questão toda, o Cristo sempre fala de que, um exemplo, a lei de ação e reação. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos, né? Repetindo, aquilo que a gente planta, se eu plantar coisa boa, colho coisa boa, se eu plantar coisa ruim, colho coisa ruim. Então, a questão toda que ele sempre coloca, isso eu não tenho como fugir, é uma lei divina, e a questão que eu vou colher isso no futuro, seja ainda nesta caminhada, nesta vida, seja numa vida futura. Então o Cristo, ele sempre coloca em todos os capítulos, vocês vão ver o Cristo tratando desta maneira, falando sempre do futuro. E em especial neste capítulo, uma consolação que a gente tem. E muito importante que ele coloca o seguinte, que nós, confiando no futuro, confiando principalmente na justiça divina, né? Se eu estou passando por uma dificuldade, se eu estou com um sofrimento, para eu não me abater, para eu não me amargurar, para mim ter a fé, a confiança na lei, na providência divina, que essa lei funciona, essa é infalível. Tá? Então, não há como corromper essa lei, não há como fugir dela. Então, é uma lei que realmente funciona. Pois bem, e aí o Cristo coloca o seguinte, nós como cristãos, né, ele coloca uma receitinha de bolo para nós. Se nós queremos levar a nossa vida mais leve, mais tranquila, né? Passar pelas dificuldades, porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos desafios, todos passamos por isso. Mas se nós queremos passar com um pouco mais de tranquilidade, né? Encarar aquelas provas de uma forma mais amena, a gente precisa seguir as orientações dele. Ele nos dá uma receita de bolo, prontinha. Que está aqui, ó. Está aqui. A gente sempre brinca, isso aqui é um manual de vida. Está tudo aqui. E é fácil seguir tudo aquilo que o Cristo nos recomenda? Não. Realmente, não é assim tão fácil. Tem um pouco de dificuldade. Mas, normalmente, quem coloca essas dificuldades somos nós mesmos. Nós mesmos criamos as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias barreiras, a maior parte das vezes. E essas barreiras, muitas vezes, elas são valores, são maneiras como nós fomos, nosso cérebro, como a gente foi educado, os valores que nos foram colocados, seja pela nossa família, seja pela sociedade.
pela mídia, nem se fala, religiões, o quanto nos colocam certos valores, o quanto nos colocam certas visões distorcidas, pretensiosas, e acabam nos gerando muitas barreiras que nós enxergamos ali que muitas vezes nem são tão grandes. Então, cabe a nós superar elas. Tá? E então, a questão da gente seguir esses ensinamentos, se nós formos olhar friamente, olhar, ler, com calma, nós vamos ver que esse caminho não é tão difícil assim. Nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas, vamos ter que abrir mão de muitas coisas que nos foram impostas, ideias, conceitos, valores, para seguir no caminho que o Cristo está propondo. Só que ele já coloca assim, para quem quiser ter esse caminho mais facilitado, vamos dizer assim, passar por essas provas com menos dificuldade, e ali na frente, seja ainda nesta vida, seja numa próxima, realmente ter acesso a felicidade plena, porque nessa vida a gente só ganha migalhinhas de felicidade para nos incentivar. Mas realmente ter uma felicidade plena, realmente ter tudo aquilo que o Cristo nos promete, o caminho é esse ali. É uma receitinha de bolo. A gente precisa seguir por ali. E nós já saímos com essa cobrança como cristãos. A cobrança do quê? Que nós temos que seguir um caminho. Nós temos que seguir algumas diretrizes, algumas leis. Pô, mas é tão difícil? Não. São as leis de Deus, são as leis naturais que nós devemos aprender, que nós devemos compreender, aceitar e seguir o nosso caminho com uma facilidade. E quando Cristo fala sobre o jugo, né, que o fardo é mais leve, a carga é mais fácil quando a gente segue a receitinha de bolo dele. O que é o jugo? Antes eu brinquei, o jugo, se a gente vai pesquisar, ele tem várias, dentro das traduções e tudo, depende da região. O jugo, se a gente vai ver, quando tem uma junta de boi, coloca o cancil, né? Aqui na região a gente chama o cancil, né? Que é para conseguir todo mundo ali que está fazer a mesma força e alguém guiando pelo caminho correto. E quem seguir esse jugo vai ter uma carga mais fácil, vai ter um caminho mais fácil. É a alegoria, aquilo que a gente sempre diz que o Cristo fala muito sobre parábolas. Né? Então, isso está relativo aos nossos deveres de seguir essas orientações do Cristo, de nós seguirmos as leis de Deus, as leis naturais. Né? Então, é muito mais fácil quando a gente segue por este caminho. E a gente sabe, nós vivemos em um mundo tumultuado, nós vivemos num mundo onde nós temos sofrimento, onde nós passamos tristeza, nós temos misérias, decepções, né? Dores, doenças físicas, sofremos muitas vezes a perda de entes queridos. São algumas das dificuldades que todos nós passamos nesta caminhada. Não tem quem não passe. Algum momento dentro da nossa caminhada nós temos algum tipo de dificuldade dessas. Não tem quem está livre disso. Mas a maneira como nós encaramos, a maneira como nós vamos conseguir passar por isso, depende do nosso entendimento. Se nós estivermos seguindo isso aqui, vai ser mais fácil. Ele está dizendo isso. Ele está deixando isso bem claro. Pois bem, e aí dentro deste capítulo, eu destaco 3 palavrinhas que eu considero as mais importantes aqui, que é a humildade, o amor e a caridade. A humildade, o próprio Cristo coloca que ele tem humildade no coração.
Né? Quando a gente tem um despertar de começar a seguir o caminho correto, que a gente percebe que a gente está com dificuldade, que a gente começa a seguir o caminho correto, que a gente começa a ler, que a gente começa a realmente aplicar, a gente se depara com a questão humildade, que nós precisamos deixar o nosso ego, o nosso orgulho, deixar tudo isso de lado. E a gente busca essa tal de humildade. Né? E a humildade, ela é uma virtude, né? No qual nós temos consciência das nossas limitações, das nossas fraquezas, e que nós agimos de acordo com a nossa consciência. Então, esses são os atributos da humildade. Então, Cristo ele deixa claro que ele já tem um coração humilde. Nós ainda estamos buscando essa tal de humildade, deixando aqueles errinhos, né? O ego, né? O orgulho, deixando aquilo de lado para tentar buscar isso aqui. E é fundamental que a gente busque esta humildade. E o amor, como eu disse. No momento que nós estamos com dificuldade, aquele momento que a gente chegou no fundo do poço, que a gente está em extrema dificuldade, que a gente percebe que nós precisamos de ajuda, que a gente estende a mão pedindo ajuda, nós já estamos automaticamente tendo um amor próprio. E esse amor próprio, ele é fundamental. É muito importante que eu me ame. Porque eu percebo que eu preciso melhorar, que eu percebo que eu preciso evoluir, que eu percebo que eu preciso seguir no caminho correto. Então, eu já começo a praticar o meu amor próprio, e ele é muito importante. Muito importante que cada um de nós, de manhã vai acordar, olha no espelho e admire essa obra. Admire essa obra de Deus, maravilhosa. Sem falar no amor ao próximo. Amar a nossa família, amar um filho, a esposa, é muito fácil. E nós devemos praticar isso com todos, com desconhecido. Eu não preciso morrer de amores por alguém que eu não conheço. Mas o simples fato de eu reconhecer que ali tem uma pessoa que também é filho do mesmo pai, é o meu irmão. E eu preciso admirar isso. Olha que obra. Olha só, eu preciso ter o respeito, admiração. Ah, mas essa pessoa é muito diferente de mim. Ah, ela pensa, politicamente ela pensa ao contrário de mim, ela se veste diferente, escuta uma música diferente. Quem somos nós para julgar? Cada um sua. Nós não podemos julgar, nós devemos admirar como uma obra de Deus. E muito importante, todos nós estamos no mesmo caminho. Nós somos muito parecidos uns com os outros. Não tem alguém, nossa, esse aqui está super evoluído, tal. Se tivesse super evoluído, não estava passando por este planeta, por este plano. Nós estamos muito próximos uns dos outros, né, das frequências. Então não cabe a nós julgarmos. Ah, mas aquela pessoa faz algo errado. E quem garante que nós não fizemos algo errado? Nesta vida ainda, ou numa vida anterior? Então não cabe a nós julgarmos, e sim amar, respeitar. E a outra palavrinha, que é a caridade. Fundamental, a caridade. Tá? Fazer o bem sem ostentar. Fazer o bem sem direcionar. Ah, mas eu só vou fazer para quem eu conheço, para quem é meu amigo, para quem frequenta a casa. Isso é caridade. Caridade é a gente fazer sem olhar para quem. Quem estiver precisando de ajuda. Né? E aí, como a gente falou antes, pega uma caridade material. Né? Um momento que a gente está passando aqui na nossa região, frio. Quem garante que não tem neste momento uma criança, uma família passando frio, passando fome? Vocês acham que isso está longe? Não está. E isso não poderia ser um filho nosso? Não poderia ser nós?
E quem garante que nós não passamos por isso? Essa vida, numa vida anterior. E quem garante que nós não passaremos por isso? Então é fundamental nós termos a questão da caridade. Não como algo legal de fazer, mas algo fundamental. É uma obrigação de cada um de nós ajudar ao próximo. Eu não estou falando a questão de apenas uma caridade material, principalmente a caridade moral, o apoio que nós podemos dar, o incentivo, uma palavra amiga que nós possamos dar. Eu sempre brinco, a maneira mais fácil de nós fazermos caridade é emprestar os nossos ouvidos. Às vezes alguém está precisando desabafar, precisa de um pinico para... Vamos emprestar os ouvidos. É uma maneira de caridade. Tá? Dá um bom conselho. Fundamental. Bom, e aí nós temos ainda, o Cristo nos coloca neste capítulo, ele descreve que ele é um consolador. Ele é um consolador, ele dá a receitinha do bolo, mas que o carinha lá em cima ainda mandaria um outro consolador no futuro, depois dele, que seria um espírito da verdade. Porque na época em que o Cristo passou por aqui, as pessoas ainda não estavam muito bem preparadas para os ensinamentos, para receber toda aquela luz. Então, ele teve que pegar leve. Ele deu o seu ensinamento básico, muitas pessoas não compreenderam, mas ele não pôde adentrar muito, explicar muito. Então, ele já deixou que futuramente teria um consolador, que seria um espírito de verdade, que viria para realmente desmistificar, trazer a explicação, reviver os ensinamentos do Cristo, mas explicar, deixar claro para todos como que é o caminho, como fazer. Então, e aí que entra a questão do Espiritismo, que ele vem como aquele consolador prometido. O Espiritismo vem nesta linha para desmistificar, quebrar aquela hegemonia de colocar, impor ideias. Não. A questão ela é explicada, ela é raciocinada. Não há por que induzir ideias, não há por que querer iludir. Não, a coisa tem que ser clara. E o Espiritismo ele vem nesta linha. Desmistificar. Gente, sempre o convite, façam sua leitura, tá? No Manual da Vida, como eu disse, vale muito a pena. Mas não apenas o ler, não apenas o ouvir, o despertar de colocar isso na prática. E de novo, não é tão difícil. Não é. Certo? Fiquem todos com Deus, que assim seja.